Arrow Functions são uma das adições do JavaScript moderno. Um dos motivos pelos quais elas foram adicionadas na linguagem é para que a gente tenha uma forma mais curta e concisa para implementar funções. O que a gente vai fazer agora é pegar como referência essa função tradicional e implementar uma versão dela usando a sintaxe de uma Arrow Function. Então, abaixo desse comentário, a gente vai declarar uma const double que recebe abertura e fechamento de parênteses, porque quando a gente declara uma arrow function, a gente não precisa usar a palavra-chave function. Esses parênteses recebem os parâmetros da função. Então, a gente vai inserir o parâmetro number. Em seguida dos parâmetros, a gente vai especificar uma seta para a direita com o igual e o sinal de maior que. Então, a gente vai abrir e fechar o bloco da função com as chaves e dentro desse bloco, a gente vai inserir o corpo da função, que é return number multiplicado por 2. A princípio, essa é a versão arrow function dessa função tradicional aqui em cima. E fazendo um comparativo, até aqui a gente vê que ela é um pouco menor e um pouco mais fácil de criar do que a função tradicional. Se a gente comentar essa função tradicional e salvar esse arquivo, como essa arrow function está sendo invocada aqui embaixo, a gente vê no console que o resultado é 6. Então a arrow function funcionou normalmente. Só que a gente pode simplificar ainda mais essa arrow function. Quando a gente escreve uma arrow function que tem só um parâmetro, os parênteses que envolvem esse parâmetro são opcionais. Então a gente vai remover esses parênteses e quando a gente salva, o código continua funcionando. Mas reforçando, essa remoção dos parênteses só deve ser feita quando a arrow function tem só um parâmetro. E mesmo assim, um default parameter não funciona nessa sintaxe. Se a gente inserir um sinal de atribuição e passar 0 como valor default para esse parâmetro, observa que o VS Code até indica para a gente que essa sintaxe está com erro. Se a gente quiser atribuir esse valor padrão, a gente tem que envolver essa atribuição nos parênteses. Se a gente remover o 3 dessa invocação e salvar, a gente vê que o resultado é 0, porque o valor do default parameter que a gente especificou foi atribuído para esse parâmetro number. Vou voltar o 3 para essa invocação. E se essa função não recebesse um parâmetro? Nesse caso, a gente deixaria os parênteses vazios dessa forma. Então, quando uma arrow function não tem um parâmetro, é necessário a gente deixar os parênteses vazios. Então, eu vou deixar o parâmetro number sem os parênteses. E uma outra característica importante de uma arrow function é que se o bloco de código dela está contendo só uma linha retornando um valor, a gente pode remover essa palavra-chave return, podemos eliminar as chaves e deixar a arrow function só com uma linha. Dessa forma, esse valor vai ser retornado implicitamente, sem a necessidade da gente especificar a palavra-chave return. E claro, esse valor que está sendo retornado poderia ser uma string, um array, um boolean, um número ou uma expressão como essa. E perceba a nuance aqui, a gente está falando de expressão. O que é uma expressão em JavaScript? É qualquer pedaço de código que resulta em um valor. Uma string, um array, um boolean ou um número são um valor. O que não seria possível retornar pelo fato de não ser um valor? Um bloco como um if, por exemplo. Não tem como você fazer uma função retornar um switch ou um if, porque eles não são um valor, eles não são uma expressão que resulta em um valor, eles são só blocos de código. Então, se a gente salvar e olhar o console, a gente vê que o código continua funcionando. Então, agora sim, se a gente comparar essa sintaxe da arrow function com a sintaxe da função tradicional, já existe uma redução perceptível na quantidade de código entre as duas. E se você imaginar uma aplicação robusta com várias e várias funções, fica óbvio a quantidade de linhas de código que você pode economizar fazendo uma simples escolha de sintaxe como essa.